Mais uma vez o recadinho da gente, o recadinho do Tonico. Falar sempre aí nas narrativas, falar sempre da economia solidária, da política pública. Essa política é transformadora, né? É muito importante a gente estar sempre narrando, conquistando multiplicadores. Eu sempre estou falando para as pessoas, o país que eu quero é o país da política pública de economia solidária. Estamos batalhando, não é hoje, não foi ontem, é sempre, estamos aí nessa luta. E mandar um recado aí para os multiplicadores dessa política. Às vezes as pessoas falam muito do social e é interessante, e fala muito ainda fala muito pouco da economia solidária. Precisamos falar muito mais. Eu acho que a economia solidária, essa política tem que ser o cabeçalho, qualquer assunto social que as pessoas tiverem esse entendimento, falar de sustentabilidade, de geração de trabalho, falar em qualquer tema social, que coloque economia solidária no cabeçalho, a primeira fala, o primeiro assunto, que é muito importante isso. E às vezes eu vejo pessoas que estão batalhando e falam que querem que a economia solidária seja a economia solidária principal do país, mas para nós ser essa economia principal do país, nós precisamos estar divulgando ela, nós precisamos fazer multiplicadores, precisamos colocar ela em prática. É preciso nós fazer todo esse movimento. É diante disso, é diante da realidade, diante de trabalho, diante de demonstração, é diante de mostrar para as pessoas que essa política é encantadora, que essa política consegue fazer a grande transformação social, que vai falar sobre a sustentabilidade, que vai falar da igualdade, do respeito, da coletividade. Mas para tudo isso nós temos que estar colocando isso na prática, ação, trabalho muito forte para a gente fazer um país, fazer com que o país tenha esse conhecimento, que a sociedade tenha esse conhecimento, que os políticos tenham esse conhecimento, que todos nós do bem, pessoas que estão trabalhando para fazer com que essa política seja a política do amanhã. Por isso nós precisamos fazer essa ideia de levar adiante qualquer assunto narrar, porque eu vejo ainda os multiplicadores, pessoas do bem, mas ainda fala muito pouco, e quando fala social, às vezes ainda eu vejo muita coisa distorcida na política pública e economia solidária. Às vezes as pessoas ainda não estão tendo esse entendimento. Estamos aí, a gente está trabalhando, a gente está visitando vários lugares, cidades, mostrando como que é conduzido essa política. Tem um entendimento que essa política foi um pouco desviada. Essa política, as pessoas ainda não têm esse entendimento total. Pessoas que estão, às vezes, muitos anos, que ainda não têm clareza de fato o que é a economia solidária. O que representa a economia solidária para uma sociedade, para uma nação. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Precisamos cada vez mais dialogar, precisamos conversar, precisamos estar aí levando adiante, mostrando essa referência, principalmente nós aqui em nossa cidade, referência no Brasil, a maneira que a gente vem trabalhando. Eu acho que é o caminho que a gente está trilhando, colocando essa economia solidária para ser e vai ser a principal economia solidária do país. Eu não tenho dúvida disso, por isso que a gente vem narrando, comentando e não perco o tempo todo fazendo com que a sociedade e as pessoas tenham esse entendimento. É isso aí, um abraço. Até outro dia o recado da política pública de economia solidária.